Queridos, se você viu a primeira parte desta aula, você deve ter chegado ao ponto de verificar que precisamos de um Salvador. E eu apresentei a vocês este homem, que é o Deus vivo, Deus encarnado como homem, como Salvador. Se você não viu, é bom dar uma olhada. E se você já viu, você sabe o que é salvação no sentido cristão. Sabe também que o homem voluntariamente se afastou de Deus, saiu da luz para ir em direção às trevas. De igual modo, é sabedor que o homem pecador, destinado à vida eterna e abundante, agora o seu fim é a morte física e espiritual, fruto da sua escolha errada. Ouviu falar também de doutrinas como a queda do homem, a depravação do homem, os decretos de Deus. Ouviu tudo isso. Você viu também que Deus decidiu ter comunhão com o homem. Isso implica em resgatar este homem, trazê-lo de volta das trevas para a luz. Leia depois Colossenses 1:13 e 2:13 e 14. Porque o homem é incapaz de sozinho fazer o caminho de volta. Porque a punição que está sobre ele é a morte. E chegamos à conclusão, na primeira aula, na primeira parte, que somente o próprio Deus pode resolver essa situação extremamente difícil, eu diria, impossível para o homem. Vamos então continuar lembrando de alguns atributos de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é perfeito, que eu não botei aqui, Deus é simples, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é imutável. Tem muitas outras coisas mais. Mas eu quis me deter basicamente nesses três aqui, que vão falar muito perto sobre a salvação que somente Jesus pode ofertar. Nós descobrimos que o Deus Santo não pode conviver com o pecado que está presente no ser humano. Não pode. O santo é separado para Deus. A palavra santo é alguém que é separado para Deus. E se a pessoa está vivendo em pecado, ela não pode ser santa. Então não pode ter contato com Deus. O Deus que é justo, ao ver alguém que conscientemente, premeditadamente, moralmente responsável pelos seus atos, ofende a santidade dele, tem que aplicar uma punição, tem que aplicar um juízo sobre este homem. O Deus que é justo. E o castigo para isso, o salário do pecado, Paulo vai dizer que é a morte. Romanos 6:23. A justa paga pela ofensa a Deus implica na morte. Entretanto, Deus também é amoroso. E como Ele é amoroso, também Ele é gracioso e misericordioso. E essas coisas harmoniosamente, se equilibrando entre si, querem resgatar o homem. Mas a santidade de Deus tem que ser preservada, a justiça de Deus tem que ser cumprida, mas o amor de Deus, de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, seja uma realidade. Nós não saberíamos resolver esta situação. Somente Deus sabe resolver isso. É muito simples para Deus, mas para nós é impossível. Leia depois Romanos 5, do versículo 12 ao 21, que você vai entender um pouquinho melhor isso. Deus resolveu que o pecado entrou na terra por intermédio de uma pessoa. Logo, esse pecado vai ter que sair. E todos os demais têm que sair por intermédio de homem. Dando nome a esses personagens, se o pecado entrou por um homem chamado Adão, o pecado vai ter que sair por outro homem. Mas não pode ser um homem qualquer. Não
pode ser um Sugismundo desse da vida. Tem que ser alguém que preencha todos os requisitos que Deus colocou sobre esse homem. E esse processo, deixa eu ver se eu fiz aqui, é chamado plano da salvação. Esse processo é chamado plano da salvação. Ainda que o objeto desse estudo não seja o plano da salvação, é impossível falar de Jesus, o Salvador, sem comentar o plano da salvação. É impossível. Então, eventualmente, nós vamos abordá-lo. Então, para cumprir os requisitos deste homem que vem resgatar a humanidade, nós precisamos ver que este homem tem que ser santo, sem pecado. Tem que ser amoroso a ponto de se entregar por amor à humanidade. Um justo tem que se entregar por amor à humanidade. Ele tem que ser obediente ao ponto de aceitar todos os ultrajes feitos pelo próprio homem que ele vem resgatar. Ele tem que ser humilde, capaz de abrir mão da sua glória, aniquilando-se a si mesmo. Paulo, mais uma vez, Paulo lá em Filipenses vai falar sobre isso. Que ele, sendo Deus, abriu mão de todas as suas prerrogativas divinas. Abriu mão da sua glória e humilhou-se a si mesmo, ao ponto de morrer de cruz. O profeta Isaías, uns 750 anos antes, guiados pelo Espírito Santo, vai dizer que este homem, que nós sabemos que é Jesus, ele vai dizer lá, o Espírito Santo estava sobre ele, pousava sobre ele. João vai dizer, João Batista vai dizer assim, caramba, eu vi o Espírito Santo pousando como uma pomba e permanecendo em Jesus. E este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías vai dizer que não tinha beleza, que ele era desprezado, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, que o castigo que ele sofreu na cruz nos trouxe a paz, que ele era o Cordeiro de Deus, que ele seria o cumpridor de toda a lei. Jesus disse assim, eu não vim jogar fora a lei, eu vim cumprir a lei. E por conta disso, amados, o profeta Isaías vai dizer que Deus se agradou de morrer. Então, nessa história toda, não podemos esquecer que a Bíblia, ela é cristocêntrica. O que significa isso? Que Jesus é o centro da Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda ela aponta para Jesus. Nos seus variados significados. Jesus o Salvador, Jesus o Rei dos Reis, Jesus o que cura, Jesus o que liberta, Jesus o grande eu sou. Nós estamos enfocando um aspecto da vida dele. Jesus o Salvador, o Redentor, o nosso libertador. Colossenses 1, 16 a 17 vai dizer que ele é o primogênito de todas as coisas, que todas as coisas foram criadas por ele e são sustentadas pela sua graça nas nossas vidas. Então a Jesus Cristo a honra, a glória, o louvor e a adoração. Bom, aí Jesus Cristo vai demonstrar a chegada do reino, vai falar, ensinar aos homens, vai curar, vai ressuscitar pessoas, vai receber a adoração que lhe é devida, vai praticando aquilo que Deus mandou ele fazer. E na cruz do Calvário, porque ele foi, pelos judeus, ele foi para a cruz, porque ele, para os judeus fariseus e outros, ele se colocou como Deus, e isso é uma blasfêmia para eles. Na cruz do Calvário, na sua morte, vai acontecer coisas extraordinárias a nosso favor. Pode ser que esteja sendo acadêmico para você. Pode ser que eu esteja falando um linguajar muito crentez, mas algumas coisas não dá para fugir. Na cruz do Calvário, a sua morte, ela foi substitutiva
no latim de vicário, que vem o vigário, em lugar do outro. Ele, ao morrer na cruz, nos substituiu. Ou seja, se ele me substituiu, eu estou livre da maldição da lei. Porque alguém morreu em meu lugar. Alguém pagou esse preço. Essa morte também foi expiatória. Ou seja, o que era devido já foi pago. Jesus disse assim, quando ele morreu, quando ele entregou seu espírito, disse, está consumado. Tem uma expressão no grego que diz telestai, está consumado. E essa palavra porque significa que toda a dívida foi paga, não precisa pagar absolutamente nada. Essa morte expiatória significa que não tem mais sacrifício nenhum para se fazer. Não existe nada que o ser humano possa fazer para acrescentar, para diminuir, para aumentar o seu favor diante de Deus, porque a morte de Jesus expiatória pagou todo o completo preço. Quanto é que está devendo? Nada. Mas eu posso acrescentar uma gorjeta? Não pode. Mas eu posso tirar isso daqui? Eu posso dar uma chibatadazinha nas minhas costas para dizer que eu estou sofrendo mais? Eu posso subir umas escadas de joelho? Eu posso carregar uma cruz nas costas? Não acrescenta nada, só dores na tua vida. Porque a morte de Jesus expiatória resolveu todo o problema. Mas tem mais. Essa morte também foi redentora. No Rio de Janeiro nós temos o Cristo Redentor, que é replicado em outros lugares do Brasil, que é uma estátua colocada lá no Morro do Corcovado. Esse Cristo Redentor não redime ninguém, mas está lá, é uma das maravilhas da natureza. Uma estátua gigantesca, de braços abertos. A palavra redentor vem de remidor, é aquele, no grego antigo, era aquele que pagava um preço, tirando do mercado dos escravos. Ou seja, o homem era escravo do pecado, mas o Redentor, Jesus de Nazaré, ao morrer na cruz, tirou-nos da escravidão, das trevas e nos levou para a luz de Deus. Não somos mais escravos do pecado. Significa que eu e você podemos dizer não para o pecado. Antes a gente não tinha força. Paulo em Gálatas vai fazer uma alegoria muito linda a esse respeito, que o escravo não tem poder sobre nada, mas o filho tem autoridade para dizer sim e não. E nós podemos escolher não, porque Jesus Cristo nos redimiu. Uma passagem muito legal que fala de redenção, de resgatador, é o que você vai encontrar no livro de Ruth, que vai abordar esse assunto, com Boaz e Ruth. Leia lá, você vai tirar lindas conclusões também a esse respeito. Mas tem mais. A morte de Jesus, o Salvador, também foi propiciatória, de propícia, de agradável a Deus. Deus é seu Filho, o perfeito, o justo, que se humilha, que abre mão de toda a sua glória, que se oferece pela humanidade, que sem pecado algum olha para o homem pecador e é capaz de amar e dizer: Pai, eu estou aqui no lugar deles. Deus diz que esse sacrifício é agradável a Ele. Não é sacrifício de bois, não é sacrifício de ovelhas, não é sacrifício de pombinhas, nem qualquer outro tipo de sangue. Porque a Bíblia também diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Queridos, isso é algo legal, muito bom. Isso tudo dependeu da graça de Deus. O marido do homem exige fé e arrependimento. Como assim? Em Efésios 2, 8, 9, nós vamos dizer que pela graça sois salvos. Um favor merecido de Deus para a tua vida. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
para que não se glorie o homem, ou seja, em outras palavras, para que o homem não ache que foi ele que fez essas coisas. Foi Deus que fez, não foi por obras, para que não se glorie o homem. Isso é mediante a tua fé. Quando o homem acredita que Jesus Cristo morreu por ele, quando ele acredita que todo esse processo aconteceu, ele é salvo. Mas quando isso também acontece, ele percebe que teve que haver um inocente morrendo no lugar dele, para ele voltar novamente ao coração do Pai. E quando ele percebe que ele causou tamanho mal, ele se arrepende. Ele muda a sua conduta, ele muda seu comportamento, ele muda de direção. Antes ele caminhava para o pecado, ele agora caminha em direção a Deus. Por isso que todo evangelho, toda a pregação das boas novas começa com arrependei-vos. Quando Pedro, lá em Pentecostes, é levantado por Deus para falar para a multidão, as pessoas perguntaram: e agora, o que a gente faz para ser salvo? Ele diz: arrependei-vos. Muda a tua direção. Confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor. E aí vem a terceira coisa. Essa fé e esse arrependimento decorrente da graça de Deus derramada sobre a tua vida vai gerar compromisso com Deus que te salvou, com Jesus Cristo, o meu e teu Salvador. Entenda isso, pratique isso, permita que isso seja uma verdade na tua vida. Permita que isso seja uma verdade na tua vida. Toda essa história que nós contamos, só é possível porque Deus não desistiu de nós. Porque Jesus Cristo aceitou pagar o preço. Porque Jesus Cristo resolveu abrir mão da sua glória. Porque Jesus Cristo olhou para mim e olhou para você. Um homem que estava perdido em seus próprios pensamentos. Um homem perdido nos seus próprios achamentos. Mas ele, eu acabei de sofrer uma correção agora de achismos. Um homem profundamente voltado, pensando no seu eu. Jesus Cristo disse: eu quero esse homem. Eu quero esse homem. A vida desse homem é preciosa para mim. Eu estou disposto a pagar o preço. E para que ele não se perca mais, eu vou dar o meu Espírito para morar nele. É o selo da promessa. Mas isso é uma outra história, e alguém certamente a contará melhor do que eu. Precisamos de um Salvador, que nos resgatou ontem, e precisamos desse Salvador diariamente, sermos cobertos pelo seu sangue. E ainda bem que ele tem nome e sobrenome, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E que Deus te abençoe. Paz.